Olá, mulheres positivas! Hoje eu recebo uma multiempreendedora, multiplataforma e referência no mercado de beleza. Em 7 anos, ela foi de quebrada, cheia de dívidas, para uma empreendedora de muito sucesso. Ela é uma das minhas personagens preferidas aqui no Mulheres Positivas. Tive o prazer de entrevistá-la 2 vezes na minha carreira. Ela está de novo aqui comigo, Natália Beauty. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui. Você é maravilhosa, juro, eu sou apaixonada pela sua carreira, eu sou apaixonada pela sua trajetória. Em 7 anos... 7 anos. Todo mundo aqui já te conhece, mas vamos lá. Não me canso de ouvir. Vamos contar rapidamente? Vamos. Mãe solo. Mãe solo, 2017 era o ano. Então, eu estava sozinha com a minha filha de 2 anos e meio, tinha acabado de se separar. Então, imagina aquele turbilhão de sentimento, sensação de fracasso, porque divórcio é difícil. Voltei para casa dos meus pais, só que eu estava com a minha filha de 2 anos, dívida, 100 mil reais de dívida, um carro com busca e apreensão, meu nome no Serasa. E dali eu só sabia fazer sobrancelha. E foi o que eu agarrei com todas as forças, enquanto todo mundo falava para eu procurar um curso, fazer uma faculdade. Eu até poderia ter ido, esse caminho teria sido mais longo, mais árduo, porque minha filha seria educada da mesma forma que eu fui. E não que era ruim, mas eu não queria aquele ambiente. Então eu falei, o que eu tenho na mão agora? Sobrancelha, fazer sobrancelha era o que eu sabia fazer. Então eu vou fazer, eu vou para ação. E aí eu comecei a atender os clientes, começou a crescer, desenvolvi uma técnica diferente de sobrancelha depois de estudar muito. E aí montei uma clínica, comecei a dar curso, virou educação, virou clínica, hoje já tem franquia, Universidade da Beleza. Então cresceu muito. Mas em 7 anos eu era o retrato de uma mulher fracassada. Só que eu não imaginava que eu chegaria até aqui. E essa é a magia, porque por mais que eu quisesse estar aqui, eu não tinha noção do quanto eu poderia alcançar, entende? Mas tem uma entrevista sua que você diz que a sua vida começou a mudar quando você começou a mudar a sua mente. O que você quer dizer com isso? Total. A gente tem que sair do estado, na mentalidade de escassez para abundância. É como se fosse uma chave, parece louco falar isso para as pessoas. Mas a gente, quando vibra em escassez, em falta, em medo de acabar, a gente reflete várias ações que prejudicam toda a nossa vida. Por exemplo, se eu sou escassa, eu não ensino a minha técnica para ninguém. Porque eu não quero que ninguém seja minha concorrente. Eu não vou ensinar a pessoa a fazer tão bem quanto eu faço. Então, aquela pessoa que não quer ensinar o que sabe, que tem medo de concorrente. Então, aquela pessoa que acha que sempre vai faltar, que sempre tem que ter mais. Ou que é uma pessoa que sempre pede desconto para todo mundo, espreme todo mundo. Aquela pessoa que vibra na falta, na escassez, no jeitinho, na mentira ou engana. Sair desse estado porque a gente foi treinado desde criança a gostar de ser pobre. Por que eu te falo isso? Porque na novela, por exemplo, e é cultural, o rico é sempre o vilão e o pobre é sempre o bonzinho, sempre. Então a gente é acostumado a viver escassez e se conformar com a escassez. Só que quando eu fui para o fundo do poço, que eu não tinha dinheiro, eu não tinha faculdade, não tinha ajuda financeira e nem psicológica, eu mergulhei para dentro de mim, fui para o meu autoconhecimento mesmo. E aí eu comecei a estudar mentalidade, cocriação, frequência, o impacto dos nossos pensamentos na nossa realidade e levei isso a sério, porque era a única ferramenta que eu tinha, se a gente parar para pensar. Você estudava, Nath? Eu estudava à noite, eu não assistia série, então eu via as pessoas falando de séries, de filmes, ou as pessoas saindo para jantar, para festa. Eu não, eu trabalhava, cuidava da minha filha e estudava. Trabalhava, cuidava da minha filha e estudava. Total. Foco total, eu liguei aquele modo de ultrafoco. E nada mais importava à minha volta, nada. Então, podia estar acontecendo, acabando o mundo em vários aspectos, assim, e eu estava focada no meu trabalho, em agendar a minha cliente, em fazer minha publicidade para trazer mais cliente e cuidar da minha filha e estudar. Então, eu não ficava perdendo tempo. Com besteira? Com besteira. Então, eu vejo muita gente que fica consumindo notícia o dia inteiro, mas tem gente que chega a ser viciada em consumir notícia. A pessoa quer saber tudo o tempo todo, só que ela entra um monte de coisa ruim na cabeça dela e a pessoa está sempre dependendo das circunstâncias. Então, a minha mentalidade foi a primeira coisa que teve que mudar. Não é uma chave, é você ter consciência. Eu me tornei um ser consciente, né? Consciente do que eu penso, do que eu faço, do que eu sinto, né? E entendendo que tudo que acontecia era consequência disso. Então, a minha realidade estava ruim no fundo do poço, mas eu entendi que aquilo que eu estava vivendo é porque eu tinha criado de alguma forma, com as minhas ações, com as minhas omissões, com as minhas... Eu fui
eu fiquei conformada numa situação que eu não era feliz. Então, tudo aquilo foi causado por um monte de ações minhas. Então, assumi a autorresponsabilidade também, né? Só eu posso me tirar daqui. Não tem super-herói, príncipe encantado, princesa encantada, o salvador da pátria, sou eu. Isso eu adoro no seu discurso. E você fala isso com uma frequência. E eu adoro também uma fala sua que você diz. Quando eu comecei a fazer sobrancelha, minha sobrancelha era péssima. E eu adoro isso, porque as pessoas elas têm que ter consciência que você vai ficando bom à medida que você vai treinando. Claro! Ninguém nasce sabendo nada. Então eu queria que você contasse isso para as pessoas, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres que estão te ouvindo, te assistindo. Eu, quando fiz os meus primeiros trabalhos, era horrível, na verdade, não era que nem que era feio. Só que eu entendi uma coisa importante. Por quê? Meu trabalho não era bonito, mas as clientes queriam voltar. Aí eu falava, não é possível, porque eu só fui aprender a fazer sobrancelha para resolver um problema de fazer retoque de uma outra profissional. Eu não era a autora do trabalho, então era meio que só fazer o retoque. Quando elas quiseram voltar, eu falei, não é possível, mas aí eu entendi, porque eu tratava elas muito bem. Não era a técnica em si. A cliente que busca um procedimento estético não é o procedimento estético. É algo por dentro. O procedimento estético ajuda ela a sentir aquela sensação que ela está buscando. Mas é muito além disso. Então eu ouvia, eu olhava nos olhos, abraçava, fazia carinho, virava amiga praticamente dela ali, ouvia. Então elas voltavam para ser ouvidas de novo. Então, elas vinham, me contavam o que estava acontecendo com o marido, no trabalho, com o cachorro, com o filho, na vida solteira, festa. Então era como se fosse um diário ali. Em paralelo, você ia estudando técnica. Estudando e ralando todo dia. Meu dedo é até torto. Todo dia eu treinava, todo dia eu tinha uma pele sintética, comprava pele de porco também para treinar, fazer o fio. Maravilhoso. Eu fiquei assim, desenho. Onde eu estava fazendo uma reunião, assistindo uma aula, tinha um lápis e um papel, eu estava fazendo sobrancelha. Então eu fiquei obcecada. Eu tenho essa coisa de ficar obcecada e só ver aquilo e fazer só aquilo. E aí eu fiquei muito boa na técnica. Então eu tive um salto na área muito grande, porque eu de fato foquei em desenvolver a técnica que já estava muito ultrapassada aqui no Brasil. Já tinham gigantes na área. Faltava alguém para vir e dar um sacode. E eu cheguei já com esse movimento de marca. E aí o que aconteceu? Eu trouxe a técnica diferente e eu juntei o poder da rede social. Então, eu comecei a me tornar comunicadora nas redes sociais também. Mas como é que você foi crescer? Como é que você cresceu tão rápido? Você tinha 1000 seguidores, como é que foi sua ascensão? Eu comecei a crescer muito rápido na época, porque eu virei multiproduto. Então, eu lembro que eu vendia sobrancelha, mas eu também falava com a galera que queria fazer curso para aprender e ter a mesma mudança de vida que eu tive. Então, eu comecei a furar a bolha só do técnico. Eu parei de mostrar só técnica, eu mostrava a minha vida pessoal. Então, tinha muita gente que se inspirava no meu estilo de vida. Mas quando eu te conhecia 5 anos atrás, você tinha quantos milhões de seguidores, mais ou menos? Há 5 anos? Foi 2018, 2019? Isso. Eu devia 4... ter... Eu cheguei em 1 milhão de seguidores rápido, ali naquela época. Não foi... Eu acho que eu já estava, tipo, 2019, 20, já tinha mais de 1 milhão. Depois cresceu muito rápido. Mas quando estava endividada, ferrada em casa, você nem tinha Instagram? Aí que eu montei o Instagram em 2017, porque eu precisava vender sobrancelha. E eu trabalhava no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. Quando eu voltei a morar em São Paulo, que eu estava endividada, eu não tinha cliente aqui. Então eu pensei, como que eu vou vender? Eu vou usar a rede social e eu ia nas lojas também. Então eu ia por exemplo, o que eu pensava? Aí a pessoa tem que ir para ação, porque o cliente não vai cair do céu. Eu ia nas lojas que tinha cliente que era minha cliente também. Então, eu ia na loja de sapato, de roupa, de bebê. E eu ficava amiga das gerentes. Então, eu dava sobrancelha para gerentes, para as vendedoras. Maravilhosa, eu amo essa técnica. Eu dava sobrancelha para elas. Você ia conversando. E elas me indicavam 3 clientes, 4 clientes, 5 clientes. E tem outra história sua que eu amo, que era a sua secretária, que chamava Camila. Não, gente, vocês vão ver essa história. A Natália é maravilhosa, eu falo. As pessoas contam que as pessoas ligavam, ela falava que a Camila, sua secretária da Nath. E era eu, né? Quando as pessoas iam na clínica dela, elas falavam, quero tanto conhecer a Camila, ela é tão legal. Não, hoje ela não tá, hoje ela não pode, ela tá com Já tá de atestado, eu falava para todo mundo. Gente, essa é muito boa, por quê? Todo empreendedor que começa, por um momento, ele é empreendedor, ele é keep. Fiz muito isso. Né? E é muito bom, mas o que é o mais importante quando a pessoa tá nessa fase de ser empreendedora? É ela ter noção na mente dela dos papéis que ele exerce. Então, mesmo que fosse só eu tinha a Camila secretária,
eu tinha a Bia do financeiro, eu tinha a Sofia de compras. Mas aí você tinha diferentes celulares para cada uma delas? Números? Eu tinha um celular só para atender procedimento e agendar cliente e um celular só de curso. Eram só 2 números. Então, na minha rede social, a minha comunicação, eu guiava ou para curso ou para sobrancelha e era eu que respondia os 2 celulares. Mas um era codinome Camila, outro era E o codinome outro Bia. era tipo Bia, sim. E aí eu sempre muito simpática. E enquanto eu estava atendendo, aí a minha cliente entre uma e outra, porque eu atendia, cobrava, ela ia embora. Enquanto a outra subia, eu estava lá respondendo, agendando o procedimento. Eu estava vendendo o curso no outro celular. E funcionava porque a linguagem era a mesma. Eu falava com todas elas. Elas achavam que minha equipe era super alinhada. Mas era eu, só eu. E o que é muito bom, porque eu entendi que sozinhas a gente consegue dar certo. É que passar de dar certo para escalar, você precisa ter mais pessoas. E aí a habilidade não é fazer os outros fazerem daí. Do seu jeito, enquanto com a gente amor. faz, é ok, a gente vai realizar. Você cresce e dá certo. A mulher sozinha, ela consegue dar certo. Se ela quer para um outro nível, ela tem que aprender a não só fazer, mas que as pessoas façam como ela faz. E aí que entra delegar, treinar, liderar, engajar, inspirar. Calma, que a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, mas antes disso, então, uma mensagem, um recado para quem está te ouvindo, te assistindo, meninas e mulheres que querem seguir seus passos. Você tem que começar, tem que agir, tem que não depender das pessoas, não ter muleta, não tem um semáforo na sua frente para dizer quando que está vermelho e quando está verde para você. Vai, faz acontecer. No começo as coisas não saem perfeito, mas o começo serve justamente para você dar um passo. E aí você entra num campo de visão que você nunca imaginou antes de dar o primeiro passo. Sua visão abre e você vê algo que você nunca vai ver da arquibancada. Então é sair da arquibancada, mulheres, saiam da arquibancada e vão para a arena. A arena precisa de mulheres, mulheres corajosas, dispostas. Então sai da arquibancada e bora para a arena, bora para a ação, bora ser protagonista. Maravilhosa. Olha, o papo aqui tá bom demais, mas agora eu tenho um recado para você. Você tem medo de caminhar sozinha pelas ruas? Eu e muitas mulheres também já nos sentimos assim. Por isso, em 2022, a TIM e o Mulheres Positivas criaram o Caminho Delas, uma funcionalidade de geolocalização no app Mulheres Positivas que mostra rotas seguras nas cidades. Com essa e outras iniciativas, a TIM atua diariamente para construir uma sociedade mais justa e segura para todas nós. E demos mais um passo. Agora, as lojas da TIM são locais seguros para você, mulher, que passa por situações de violência. O caminho é longo, mas é sim possível viver em cidades seguras para as mulheres. E não podemos mais esperar. Baixe o app Mulheres Positivas e conheça o caminho delas. TIM, imagine as possibilidades. E o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí. E o Mulheres Positivas está de volta. Eu queria pegar a Natália Beauty, levar ela para minha casa e obrigar ela a ficar umas 6 horas conversando comigo, me contando tudo. Mas vamos lá, temos pouco tempo, vamos aproveitar. Sim, a gente marca outras vezes depois, se Exato. vocês quiserem muito. Não, nós queremos muito, a gente quer, a gente quer. Nath, você estava falando agora sobre se jogar na arena e sair da arquibancada. Sim. Você é uma personagem que tem muitos seguidores, mas ao mesmo tempo tem pouquíssimos haters, ou pelo menos do que eu vejo nas suas redes sociais, eu não vejo nenhum tipo de ódio, nada. Mas como é que você lida com o julgamento? Já aconteceu na sua carreira, em algum momento? Muito. Eu recebo muita crítica, principalmente do valor do meu trabalho. Hoje? Mas o que, direct? Sim, em post, comentário. As pessoas hoje, elas jogam hater nas pessoas, críticas, sem filtro. Né? Antigamente, as pessoas até tinham não. Mas hoje não tem mais isso. Eu vejo que as pessoas falam o que elas pensam sem se preocupar com a pessoa que está lendo. Mas o que aconteceu comigo? O fato de eu ter ido para o fundo do poço foi tão bom. Por quê? Quando você está no fundo do poço, você não depende mais de ninguém gostar de você. Eu já estava lá no fundo do poço. Você não depende de agradar ninguém, de ser outra pessoa para agradar, de ter que falar sim querendo falar não. Eu já tinha perdido tudo, só tinha eu e minha filha. Então eu aprendi ali a ser eu. Eu me vesti de mim, entende? Nada mais importava o que os outros pensavam de mim. Eu descobri quem eu era porque sozinha eu saí do fundo do poço.
Então, hoje, a crítica das pessoas, para mim, ela entra por aqui e nem passa por Zero aqui. preocupação. Ela entra, sai. Todo mundo tem um poder, Fabi, e eu te falo isso com muita sinceridade. Todo ser humano tem um poder de transmutar a energia que recebe. Se a pessoa vem e me critica, fala mal, joga hater, eu, sendo consciente da minha energia, eu recebo, transmuto e devolvo através de amor. Então, a gente tem que ser árvore. O que a árvore faz? Ela pega o gás carbônico e transforma o quê? Em oxigênio. Então, sejamos árvores, entende? A gente recebe a crítica, eu não vou ficar dando munição para a galera. Tem hater, crítica, que eu até respondo, eu falo, olha, você está precisando se curar, principalmente mulher. A mulher joga hater. A mulher no Brasil, ela ainda tem uma dificuldade de aplaudir uma mulher que deu certo. São mais mulheres que criticam São mais você? mulheres do que homens, sim. O meu público é 98% mulher. Então, elas criticam porque elas acham que elas não vão conseguir ou que alguém teve algum tipo de privilégio por ter conseguido. E aí elas preferem criticar do que ir levantar, arregaçar a manga e fazer acontecer também. Mas é normal, é cultural isso. Mas se elas entenderem que elas não precisam aplaudir, mas entende como a pessoa fez. Eu tive que parar e observar mulheres de sucesso para ver como elas se comportavam, o que elas faziam, onde elas iam, onde elas frequentavam, o que elas compravam, como elas falavam. Por quê? Porque se eu não tenho visão ou consciência do que é ser uma mulher bem-sucedida, ou se eu fico a minha vida toda relutando contra elas e criticando, eu nunca vou conseguir fazer parte e entender o que é uma mulher bem-sucedida. Para você se imaginar sendo uma mulher bem-sucedida. Então, eu fiz muito isso, de entender o que era ser uma mulher bem-sucedida. E aprender com as mulheres bem-sucedidas, porque eu também queria me tornar uma delas e não criticá-las porque eu ainda não era. Então, a mulher tem que entender isso. Mas o tema do pijama, as pessoas criticam? Hoje eu pijama... juro que eu passei na frente da sua clínica e eu vi umas pessoinhas saindo de pijama. Eu falei, gente, a Nath... Hoje todo mundo lá trabalha de pijama, então eu falo que os colaboradores vestem o pijama da empresa, não é nem a camisa. E as alunas vestem pijama todo dia em curso, tem curso, né? Então, a história do pijama é muito legal, porque eu tive um insight e eu acho que essa coisa de eu ter crescido rápido foi a coragem que eu tinha de pegar os insights que apareciam e colocar em prática. Porque quando eu pensei no pijama, eu tinha até compartilhado com uma cliente que eu estava atendendo na hora. E eu falei para ela, nossa, todo mundo podia trabalhar de pijama, ia ser tão legal, né? Isso lá em 2017, já na minha salinha de 30 metros que eu tinha. A cliente falou, eu não acho. Só que na hora que ela falou, não acho, eu falei, então eu vou fazer. Porque onde não tem coragem, onde as pessoas não têm coragem, a concorrência é muito menor. Eu amo que você pega o não e transforma ele em sim. E um sim poderoso. Porque o não de muita gente é o sim do vitorioso. Entendeu? Quando você está num lugar que só tem gente que vê o negativo, que acha que tudo dá errado, aí que você tem que pensar que dá certo. Porque a chance de você dar certo no meio desse povo tudo negativo é muito grande. Então, vamos lá, mulheres positivas, vamos prestar atenção nessa dica importante da Nath. Quando vocês receberem um não... Transforma esse não num sim muito poderoso. Num sim do tipo, eu vou provar para vocês que dá. Porque tudo é possível, desde que a gente queira, que muita gente acha que quer, mas não sabe nem o que quer. E até as mulheres. Verdade. Então, poxa, saibam o que vocês querem, mulheres. Eu quero ser bem-sucedida, eu quero ser próspera. Mulher rica com o dinheiro dela não é vilã da novela, como a gente cresceu vendo. Todas as vilãs da novela eram as mulheres que se arrumavam, que passavam batom, que usavam um salto alto, eram as vilãs. Eu quero ser próspera e isso não me faz vilã. Eu quero ser abundante, eu quero ser amada. Eu vim para isso. O diferente disso não é o natural. Eu quero o natural, o que eu vim para receber. Eu vi que você fez um post há pouco tempo atrás, você não sei se estava na Tailândia, acho, numa piscina Em maravilhosa, Bali, em Bali. Uma piscina maravilhosa, e você colocou uma legenda que eu adorei também, que era uma história tipo... se você tiver com sentimentos negativos, tô faturando XYZ. Como é que foi esse post e o que passou pela sua cabeça na hora que você postou? Eu falo muito da pessoa vibrar nas frequências baixas, né? E que eu posto tanta coisa de mentalidade, menina. Então, quando a gente vibra na frequência baixa, de medo, de falta, a gente vai receber isso de volta. Mas eu acho que esse post não foi falando de dívida ou não? Não, você falou, você estava naquela piscina maravilhosa, com uma vista incrível.
Daí você falou, tava assim, um marido apaixonado, XYZ na conta. Faturado. Isso. E 2 filhas e uma família linda. Isso. Sim, porque... E outra coisa... Mas você não acha que as pessoas ficam com raiva de ver As isso? pessoas ficam com raiva, não com raiva. Aí você vê os 2 tipos de pessoa. É aí que você vê. A pessoa que vai te criticar porque ela se sentiu incomodada por aquilo, porque ela ainda não vive aquilo. E a pessoa que quer viver aquilo ou que já vive aquilo, que te aplaude junto, porque ela quer fazer parte disso também. Não é errado. Por muito tempo eu tive vergonha de falar do meu sucesso. Eu não falo nada da minha vida pessoal, eu não quero que as pessoas saibam. Não, mas eu tenho muito que as pessoas fiquem com raiva. Não vão ficar com raiva. E outra, quem ficar com raiva, problema delas. De verdade. Eu penso assim, a gente tem que parar de ter vergonha de falar do nosso sucesso. Vergonha de falar que trocou um carro no Natal com a família, ou que tá bem, que a empresa tá indo bem. A gente tem vergonha, só que não pode. Total. Não pode. Eu aprendi a assumir o meu sucesso. Eu trabalhei muito para conquistar. Eu honrei muito, eu passei por muita coisa que ninguém pensa. Então, hoje eu vou comemorar. Adoro. Sabe, eu vou comemorar, eu consegui, eu fiz. E por quê? Se a gente faz isso, a gente inspira as mulheres a conquistarem também. E elas vão, pode ser que ela fique com raiva no começo, mas aquela raiva dela pode virar um incentivo. Ela pode dormir, lembrar daquele meu vídeo e pensar, poxa, eu fiquei com raiva. Já aconteceu de eu receber muitas mensagens assim. Nath, quando eu te segui, eu já senti muita raiva de você. Mas hoje eu entendo, me inspiro, estou fazendo também, estou conquistando XY. Então, no começo, pode até ser que ela fique brava. Mas ela vai lembrar daquele vídeo. E talvez essa mensagem se transforme num estímulo para ela. Poxa, eu também quero. Tá errado? O que eu estou cultivando? Que memória eu vou deixar? Um relacionamento ruim? Que eu não estou feliz? Um trabalho que não me traz nada? Que não tem propósito? Eu com dívida? É isso que a gente veio fazer aqui? Será? Acho que não. Não, tá Então, certíssima. sacode a poeira. Não, e tem um outro post seu que eu amo também, que eu vi há uns 3 anos atrás, quando eu te entrevistei pela primeira vez, que era você, acho que dentro de um trem da CPTM, e você falava assim, gente, vocês estão me vendo aqui? Era o que eu fazia todos os dias. Agora, eu vou viajar, mas eu vou viajar com o meu jatinho. E daí aparecia você no seu jatinho. Exato, eu fiz isso. Isso eu achei fantástico. Esse post, eu lembro que me marcou. Falei, olha que coisa maravilhosa ela mostrar para as mulheres que é possível, que ela conseguiu. Exato, eu lembro que... E não era um metrô, que é legal. Era o trem de Osasco para Barra Funda, para Sé, que fazia baldeação, era um trem. Você pegava todos os dias? Todos os dias. Quando eu trabalhava num restaurante, que eu morava em Osasco, eu ia para o centro, pegava o trem, ia para Barra Funda, da Barra Funda, ia para Sé, República, descia. Então, era uma coisa bem... E assim, o que a gente tem que entender? A condição atual não precisa definir a vida toda. Não é porque eu andava de trem que eu tinha que entender que eu ia andar de trem a vida toda. Só que muita gente aceita a condição atual como vida inteira. Tem gente que vive na mesma cidade o resto da vida, que nunca sai, que nunca vai. Ou não é estimulada, ou não quer. Eu, por ter ido para o fundo do poço, eu fui forçada pelas circunstâncias. Claro que a culpa foi minha. Mas eu cheguei tanto no fundo do poço que eu não tinha outra opção. Eu tinha que resolver minha vida. Aquilo foi ótimo para mim. Mas quantas Natálias que talvez são tão bonitas quanto você, tão inteligentes quanto você, mas que não chegaram onde você chegou? Porque ela não teve coragem de assumir risco sozinha. Porque a gente é treinado a sempre obedecer o pai ou o marido. O que causa na gente? E eu não estou falando que é errado, tá? É cultural. Mas a mulher, qual que é a dependência emocional que ela tem? Pô, eu tenho que ter sempre uma muleta masculina do meu lado. Porque senão eu não vou dar certo em nada. E eu falo isso porque eu formei muitas mulheres. Depois que eu comecei a minha jornada, eu já comecei a formar mulheres e era a maior queixa. Ah, não consigo sozinha. Ah, mas o meu marido falou isso. Ah, mas o meu pai não sei o quê. E qual que era a sua resposta? O seu pai não é você não tem que carregar a amarra do seu pai, as correntes dele, do seu marido também não. É você, a sua vida. É meio que, para mim, não faz sentido isso. Fez enquanto eu seguia o mesmo padrão da minha mãe. Então, dependente financeiramente do marido. Não estou falando que é errado, tá? Não, cada um faz o que quer. Exato, é o que você acha certo. Exato, mas não é um modelo que eu gostaria de seguir. Eu nunca quis. Porque eu via minha mãe passar por coisas, Fabi, que eu pensava assim, eu não estou falando que é errado.
casamentos, cada um tem o seu. Mas eu pensava, por que ela não vai embora? Pequena, não entendia o dinheiro e a importância que o dinheiro tem na liberdade das pessoas. Então eu pensava, minha mãe, como é que ela vai sustentar 5 filhos pequenos? Ela estudou até 4ª série, não sabe fazer nada. Cozinha muito bem, cuida da casa, é inteligentíssima, sábia, feliz. Eu nunca conheci uma mulher tão positiva quanto a minha mãe. Tão positiva. Eu lembro de eu ligar chorando para ela, depois que eu errei, que eu estava voltando para casa endividada, e ela, Fia, tudo vai dar certo, Fia. Fofa. Reza para Deus, Fia. Tudo é possível, você é forte, você tem saúde, você é jovem, não dependa de macho nenhum, não faz igual a sua mãe. Amo. Entendeu? Emocionante. Então, assim, ela não conseguiu quebrar essa amarra de padrão de família, curar, né? Então, eu vejo que ela foi mais uma mulher refém, mas eu vim para quebrar. Maravilhosa. Queria ficar umas 6 horas aqui com você, mas eu não posso, então eu quero que você passe pra gente. Bora. Qual é um livro que você adora? Nossa, sim, nossa, gente. Um filme e uma mulher que você admira? Um livro que eu adoro é Como se tornar sobrenatural. Conta. Esse livro mudou a minha vida e o meu entendimento sobre a capacidade do meu cérebro de criar novas ideias através da neuroplasticidade. Não é difícil de ler. Ele é um livro que você realmente, se você colocar em prática, de verdade, a tua vida se transforma nesse livro. Dá alguns exemplos que você colocou em prática e te ajudou muito. O poder da intenção. Então, o quanto a intenção, ela move. E ele traz vários dados científicos. A intenção, ele fez um experimento com um pintinho lá. Os pintinhos nascem, eles seguem a primeira coisa que eles vêm se movimentando, a galinha. Tá. Então, nasceu um monte de pintinho, eles colocaram um robô para eles acharem que é a mãe deles. E eles ficavam seguindo o robô por onde ia nesse campo de futebol. Os pintinhos, por dias. Onde ela ia, ele seguia. Aí, o que eles fizeram o experimento? Para testar a intenção dos seres. Eles prenderam o robô de um lado do campo de futebol. Prenderam o robô. Então, o robô só andava ali. E deixaram os pintinhos soltos com o robô. Eles programaram, quer dizer, o robô para ficar só de um lado do campo. E deixaram os pintinhos presos. A intenção dos pintinhos fez de forma muito incrível, tem até o nome do teste, andar no campo todo, mesmo que ele tivesse sido programado para ficar só na metade. Quer dizer, tudo é hábito, esse é o ponto. Tudo é intenção, a gente tem um poder muito forte de intencionar as coisas. E ele ensina como intencionar, como co-criar, dormir, visualizar, acordar, assistir mind movie, fazer as meditações que ele coloca no livro. Chama Joe Dispenza, um doutor. Conheço, o É Máximo. Ele tem, depois eu li todos dele, Quebrando o Hábito de Mas Ser você Você foi Mesmo. já no retreat não dele? Não foi no não, ainda não. Iremos, mas eu então. pretendo ir. Eu comprei o online dele, tem que terminar o online para ir no presencial. É muito legal. O cara é um gênio e, assim, é tudo real. Eu apliquei tudo isso na minha vida. Máximo. Filme, para mim, A Fantástica Fábrica de Chocolate foi um filme que me trouxe muitos insights sobre a experiência, principalmente no mundo Natália Beauty. Então, é um filme que eu sempre assisto. Sempre resgata a menina sonhadora, Natália. E uma mulher que você admira. Uma mulher... Poxa, eu admiro todas as mulheres. Eu não consigo falar. Se eu tiver que escolher uma mulher para admirar, eu vou me escolher. Eu amo. Porque, cara, se a mulher parar e se olhar, ela vai ver o quanto ela é maravilhosa. Quando eu me olho para 7 anos atrás, eu olho e falo, cara, aquela Natália foi muito corajosa para eu estar aqui hoje. Eu admiro muito a Natália que eu fui, a Natália que eu vou me tornar e a Natália que eu sou hoje. Isso que você falou é muito importante, porque as pessoas, elas se comparam com outras pessoas, mas tem que se comparar com você mesma. Exato. Quem sou eu do passado? Quem sou eu hoje? E quem eu vou ser daqui 5 anos? Porque não é o que eu vejo hoje, é o que eu vou ser lá na frente. Para fechar, o que você quer ser daqui a 5 anos? Meu Deus, não posso nem imaginar. Nossa, eu quero continuar, assim, eu quero, na verdade, estruturar tudo que eu criei. Porque é um processo, então eu quero estar bem estruturada, eu quero estar bem solidificada, eu quero estar expandindo para o mundo todo, eu criei um desenho, chama Princesas de Pijama. E eu quero que vá para Disney esse desenho. Maravilhoso. Eu imagino já lá um castelo rosa de princesas de pijama, vendendo pijama nas lojinhas. Eu já tenho tudo criado para Disney. É só chegar para ele apresentar o projeto. E daí você convida a gente pra gente fazer um especial Mulheres Positivas lá. De pijamas, todas as princesas. Por que mulher precisa vestir vestido para ser princesa? Pode ser de pijama.
Nath, obrigada. Obrigada Você a é maravilhosa. Você também. E o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Natália Martins, mais conhecida como Natália Beauty. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!